que é conciliação? É um meio alternativo de resolução de conflitos em que as partes confiam a uma terceira pessoa, neutra, que é o conciliador, a função de aproximá-las e orientá-las na construção de um acordo. Não vivemos mais em 1930, quando se faz necessária a intervenção do Estado em defesa dos hipossuficientes, termo apropriado para aquela época, mas não para os dias em que vivemos. Até porque, em pleno século XXI, com a gama de informações noticiadas pelo meio de comunicação, vivendo em um mundo globalizado, sofrendo interferência de todos os países do planeta, não se pode dizer que ainda existem trabalhadores, salvo raras exceções e casos específicos, que não contêm com meios de promover seu equilíbrio diante de uma disputa judicial. Dito isso, a conciliação atualmente é o meio mais adequado para pôr fim aos litígios que são apresentados na Justiça do Trabalho. Essa atividade judicial, apesar de ser pouco reconhecida, é de grande complexidade, já que o juiz deve empenhar-se, por um lado, garantir a satisfação dos direitos materiais e indisponíveis do trabalhador, mas ao mesmo tempo tem que buscar o diálogo e o entendimento entre as partes. Tem sido mais reconhecida por causa da crise do judiciário, onde a cada 100% de processos que entram, apenas 23% são solucionados e 77% vai ficando. E vai ficando, chega uma hora que está afogado, como estamos agora. Mais eficaz e pacifica muito mais, e nela não há risco de injustiça, na medida em que são as próprias partes que, mediadas e auxiliadas pelo juiz conciliador, encontram a solução para o conflito de interesses. Nela não há perdedor. A conciliação judicial trabalhista é um tipo de conciliação que ocorre durante um processo e acontece nas varas, sob a direção de um juiz do trabalho. Ela simplifica a solução do conflito porque ocorre a aproximação das partes. Ela estimula a cultura do diálogo, promove o empoderamento dos participantes, ela favorece as partes e também reduz o número de processos no judiciário. Ela garante a eficiência do aparato judiciário. Dessa forma, a sala de audiência não pode ser um espaço meramente formal, mas sim um lugar de diálogo, onde as partes têm a oportunidade de trocar impressões e construir a solução de litígios. Ademais, advogados e juízes devem exercer suas funções de maneira equilibrada, permitindo o diálogo aberto e garantindo que as partes sintam que o resultado obtido foi fruto de ponderações e sessões dos dois lados, ou seja, de que foi feita justiça e não que o acordo foi imposto. O CNJ ele promove cursos para disseminar a cultura da conciliação, pois para ser um conciliador precisa-se de curso específico para a utilização de técnicas necessárias. O artigo 764, parágrafo 1º da CLT, ele põe a salvo que os dissídios, tanto individuais como coletivos, são submetidos à conciliação. Eles são sujeitos à conciliação a cada vez que são submetidos à Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho é um instrumento do Estado para a equalização jurídica das partes materialmente desiguais. Segundo Luiz Pinho Pedreira da Silva, a conciliação, acordo celebrado entre as partes perante um juiz trabalhista, vê como uma decisão irrecorrível, ou seja, as partes não podem recorrer. Aquilo que foi assinado é aquilo e pronto. Mas também não podemos negar que essa iniciativa de resolução de conflitos, ela meio que desafoga o exagero de ações que são levadas à apreciação do Poder Judiciário, pois é um meio tanto mais eficaz como mais barato. Ou seja, muitas pessoas ainda vão recorrer à conciliação. Tendo em vista todas essas informações, o magistrado ele deve atuar com imparcialidade, ou seja, sem omitir-se diante do flagrante ou agressão dos direitos submetidos à sua análise, seja por força do acordo levado à homologação ou seja por conciliação obtida durante a audiência. Percebendo fraude, erro, malícia, ignorância, abuso de poder, deverá o juiz se impor deixando de homologar um acordo ou ainda não aceitando a viciada manifestação da vontade das partes. Os dados de 2011 comprovam que a cada 100% de conciliação que tentam chegar a um acordo, apenas 28% chegam efetivamente num acordo e os outros 68% acabam indo para a justiça comum.
Kazuo Watanabe, ele defende que a conciliação é um meio eficaz para os indivíduos resolverem seus conflitos, porque às vezes o que o indivíduo precisa é apenas de uma informação, e talvez isso esclareça tudo na mente dele e também tenha uma imagem melhor do judiciário para a sociedade. Conciliar é legal, mas não fazemos disso uma bandeira ou uma regra, pois antes de qualquer interesse do judiciário, trabalhista ou não, o que temos que ter em foco é a tutela dos direitos trabalhistas, conquistados com sangue e suor através dos tempos.